Boa tarde a todos, meu nome é Adriano, sou diretor executivo na Rio Preto Prev e hoje nós vamos fazer um vídeo para o nosso canal do YouTube de Educação Previdenciária sobre a gestão dos recursos da Rio Preto Prev, sobre a governança na gestão dos recursos da Rio Preto Prev. Quem vai dirigir esse vídeo é a Patrícia, a servidora que ocupa o cargo de chefe da divisão de gestão de recursos e apoio ao Comitê de Investimento, que vai apresentar o conteúdo de alguns slides que vai demonstrar de forma sucinta, né, breve, como é feita a gestão dos recursos na Rio Preto Prev. Boa tarde a todos. Meu nome é Patrícia, né? Como o Adriano disse, eu estou ocupando a função, né, de chefe da divisão de gestão de recursos e apoio ao Comitê de Investimentos na Rio Preto Prev. Estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre como funciona, né, como funciona a governança dos investimentos aqui na Rio Preto Prev. Eu vou iniciar a apresentação de um slide para a gente poder acompanhar. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre como funciona, né, o Comitê de Investimentos e toda a gestão de recursos da Rio Preto Prev. O Comitê de Investimentos ele foi criado inicialmente pelo Decreto Municipal 16.524, de 2012, e depois, em 2018, né, o artigo 9º da Lei Complementar 566 veio trazer novas atribuições e também passou a integrar ele na estrutura, né, da Rio Preto Prev como órgão de consulta vinculado à diretoria. O Comitê de Investimento ele é composto por 5 membros, sendo 2 membros que são escolhidos pelos representantes dos servidores do Conselho, né, dos servidores e beneficiários do regime, 2 membros que são indicados pelos conselheiros representantes do ente federativo e um membro, que é o membro nato, que é o ocupante do cargo de chefe de divisão da gestão de recursos e apoio ao Comitê de Investimentos. Todos os membros que passam a integrar esse comitê, eles têm que ter uma certificação para atuar no mercado financeiro. As certificações mais conhecidas que nós temos aí no mercado são as certificações do índice da Ambima, a Associação Brasileira das Entidades de Mercado Financeiro. As mais conhecidas aí sendo o CPA 10, CPA 20 e a CEA. Hoje, 2 membros do comitê são certificados com CPA 10, 2 membros são certificados com CPA 20 e um membro tem o CEA. O comitê ele se reúne 2 vezes por mês, numa frequência quinzenal. Nessas reuniões, ele avalia ele recebe instituições financeiras que vêm apresentar produtos, ele avalia o cenário, avalia o andamento da carteira de investimentos, faz toda uma análise de como que está o mercado para então deliberar acerca dos investimentos do Instituto. E quais são as atribuições do Comitê de Investimentos? O Comitê de Investimento, dentro das suas atribuições, ele tem principalmente a atribuição de elaborar a política de investimentos da Rio Preto Prev, propondo aí as alterações que ele julgar necessárias, e essa política ela tem que ser aprovada pelo Conselho Municipal de Previdência. Depois nós vamos falar um pouquinho à frente, um pouquinho mais sobre o que é a política de investimentos. O comitê também avalia, e dá o seu parecer quanto à proposta do plano de aplicações financeiras, observando toda a legislação que está vigente no momento. Ele analisa as demonstrações dos investimentos que estão realizados no mercado, para ver se elas estão de acordo, se está seguindo a tendência de mercado, como está, ao mesmo tempo que ele avalia o desempenho dos fundos, nos fundos de investimentos nos quais estão os recursos, observando aí critérios de rentabilidade, de liquidez, de segurança, de forma que esses recursos eles estejam garantidos. Também ele aprecia os relatórios que são emitidos, tanto pela Coordenadoria da Gestão de Custeio, quanto pela Chefia de Divisão da Gestão de Recursos da Autarquia. Além disso, o comitê zela pela promoção de elevados padrões éticos na condução das operações
relativas às aplicações. Os membros não podem investir de acordo com as suas convicções, com o que ele acha que é bom para ele. Ele tem que observar toda a estrutura, todo o que envolve o Instituto, pensando sempre no que é melhor para o Instituto, em quais instituições que estão aí atendendo, oferecendo bons produtos no mercado. Ele tem que fazer toda essa observação sobre a ética que envolve as aplicações. E ele propõe à diretoria e ao Conselho Municipal de Previdência as medidas que ele julga convenientes de acordo com o cenário econômico, de acordo com a evolução do mercado, com as propostas que estão tendo, com a rentabilidade, com toda uma análise que é feita. Ele também aprecia e aprova o credenciamento das instituições financeiras com o qual o RPPS vai fazer as suas aplicações. Não é qualquer instituição que pode chegar na Rio Preto Prev hoje e o comitê fazer alguma aplicação. Antes de fazer uma aplicação, ele tem que observar todo o padrão, se ela realmente é uma instituição idônea, o quanto que ela gere no mercado financeiro, como que é a posição dela, se ela está com as suas obrigações fiscais, se ela está cumprindo isso. Ele faz toda uma análise inicial antes de fazer qualquer investimento com uma instituição financeira. O comitê também ele elabora o seu regimento interno, como vai ser o funcionamento do comitê, e encaminha para aprovação do Conselho Municipal de Previdência. Também submete ao Conselho, para referendo, todas as operações que são feitas com os investimentos. Alocações, investimentos, desinvestimentos, todas as movimentações que são feitas são encaminhadas ao Conselho Municipal de Previdência para que ele referende. Ele também delibera sobre a alocação desses recursos, onde vão estar alocados os recursos financeiros da Rio Preto Prev. Isso sempre observando os limites que são estabelecidos através da resolução do Conselho Monetário Nacional, número 3922. A gente vai falar um pouquinho também mais à frente sobre ela, e ela dá os limites em cada tipo de ativo que o Instituto pode fazer as suas alocações. E aí desempenha também mais atividades que estão relacionadas aí a toda a parte de investimentos do Instituto. Como são tomadas essas decisões, Como o Comitê de Investimentos toma as decisões aí a respeito dos investimentos? Para essa tomada de decisão, o comitê, além de tudo, ele precisa avaliar o cenário macroeconômico, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo aqui no Brasil, como está esse cenário, quais são as perspectivas que a gente tem para o futuro, como que está a evolução da execução do orçamento do RPPS, do Instituto, os dados atualizados de fluxo de caixa, para quando ele vai precisar do dinheiro, como que está esse andamento, quanto tem gastado, quanto tem sobrado, além dos investimentos que já estão feitos, com uma visão de curto e de longo prazo, porque esses recursos serão utilizados aí no longo prazo. Então, ele precisa avaliar tanto o cenário atual, quanto a perspectiva aí no cenário no prazo maior. As propostas de investimentos, e as suas respectivas análises técnicas, elas identificam também os riscos que cada proposta, que cada tipo de ativo tem para o Instituto. São riscos de crédito, de mercado, de liquidez, risco operacional, risco jurídico e sistêmico. Quanto vale a pena eu investir num tipo de ativo, sendo os riscos que ele traz? Às vezes ele traz um risco pequeno, mas também tem uma rentabilidade pequena. Às vezes ele me oferece uma rentabilidade maior, mas eu também estou assumindo um risco maior. Então, toda essa análise é feita antes de ser feita uma alocação em algum tipo de ativo. A gente tem aqui como funciona o mapeamento do credenciamento das instituições financeiras. Então, quando uma instituição financeira vem procurar a Rio Preto Prev para oferecer algum tipo de produto, antes de fazer qualquer movimentação de alocar recursos junto com ela, é observado toda uma documentação se ela está de acordo, cumprindo a regularidade fiscal. Então, a divisão da gestão de recursos, ela observa toda a documentação inicialmente da instituição, se está tudo certo. Depois, essa documentação é encaminhada para o coordenador da gestão de custeio, que então verifica novamente essa documentação, então vai para a avaliação do Comitê de Investimentos. E o Comitê de Investimentos vai verificar se está tudo certo com a documentação dela, se ela tem um bom desempenho dentro do mercado financeiro, se existe algum processo contra ela,
quais são as perspectivas dessa instituição no mercado. E aí, estando tudo de acordo, se ele aprovar, então é encaminhado para o Conselho Municipal de Previdência para ele referendar essa aprovação de credenciamento que foi feita pelo comitê. E após, os dados são publicados, né, na página da Rio Preto Prev, falando que essa instituição ela está apta a receber investimentos do Instituto. E o processo decisório de investimentos, né? Então, todo o processo decisório de investimentos, né, onde vai ser investido, como isso vai ser feito, né, antes de qualquer movimentação, né, os membros do comitê, eles estudam se esses recursos, se é viável essa aplicação, né? É feita toda uma verificação com os fundos de investimentos, né? É feito todo um levantamento anterior, né? Da mesma forma como as instituições são credenciadas, os fundos onde serão investidos recursos também são credenciados. Então, é verificado regulamento do fundo, né? Qual que é a rentabilidade, quais são os riscos que esse fundo oferece para o Instituto. É feita toda uma documentação que é, então, depois analisada pelo Comitê de Investimentos, e aí sim, se o comitê julgar, né, que é viável fazer essa movimentação desse fundo, a documentação é encaminhada também para referendo do Conselho Municipal de Previdência, encaminhada para a diretoria executar essas operações, né, é feito todo um registro, montado um processo administrativo para que fique tudo registrado, né, de todo o processo que foi feito, todas as decisões tomadas, e só então, depois de tudo certo, é encaminhado à avaliação do controle interno, né, para verificar se foi tudo realmente feito de acordo com o processo. Então, o sistema de governança e investimentos, ele está basicamente, né, o Conselho Municipal de Previdência, ele define a política de investimentos, né, ele aprova aquilo que foi proposto pelo Comitê de Investimentos. Depois, o comitê vai decidir sobre as alocações, né, onde vão ser feitas as alocações, de acordo com a política de investimentos que foi elaborada para aquele ano. A diretoria executiva, né, do Instituto, né, e o diretor superintendente, na verdade, são 2 diretores, eles vão executar essa decisão. Então, o Conselho Municipal de Previdência ele vai referendar a decisão tomada pelo comitê, né, nos termos da política. Então, o sistema de controle interno vai avaliar a integridade dessa operação. Então, nenhuma decisão é tomada sozinha pelo comitê ou é tomada sozinha pela diretoria, né? Tudo passa, né, por diversos processos, todos não tendo ciência de todas as movimentações que estão sendo feitas no Instituto. Eu vou falar um pouquinho sobre a Resolução 3922 de 2010, né? Resolução do Conselho Monetário Nacional. Essa resolução, ela vem falar onde podem ser aplicados os recursos financeiros do RPPS. Né? E ela existe para definir aí limites para cada tipo de ativo que vai ser investido. Tudo com o objetivo de garantir, né, de preservar os recursos garantidores da unidade. Né? Então, eu posso fazer várias alocações dentro das opções que eu tenho no mercado financeiro, mas eu preciso observar onde eu vou colocar esses recursos. Né? A última alteração que a gente teve, né, essa legislação é de 2010, né, já tem aí 20 anos, mas ela foi sofrendo modificações ao longo do tempo, e a última grande modificação que a gente teve foi trazida pela Resolução 4695, de 2018, que vem falar sobre os investimentos no exterior. Ela traz uma nova modalidade de aplicação, de acordo aí com o Instituto. Então, aqui para vocês terem uma noção, essa é a tabela da Resolução 3922, indicando que tipos de ativo o RPPS pode fazer aplicações e qual que é o limite, né? Então, a gente pode ver que, por exemplo, em títulos públicos, o RPPS pode colocar 100% do seu patrimônio. E aí, a gente, fundos de títulos públicos também pode pôr 100%. Mas se eu pegar, por exemplo, um fundo de renda fixa geral, que pode ter aí ativos do tipo CDI, por exemplo, ele pode alocar no máximo 40%. E ele pode, mas ele também não pode colocar todo o seu patrimônio num fundo, então ele tem essas divisões, e ele pode colocar no máximo 20% aí do seu patrimônio em cada fundo. Então ele vai ter que ter no mínimo aí 5 fundos de investimento, por exemplo, garantindo aí a diversificação da carteira, né? E aí você vê que em ativos de renda variável, que são ativos que trazem mais riscos para a carteira, ele pode ter no máximo 30% dos seus recursos alocados.
E aí, na modalidade nova que foi trazida de fundos de investimento exterior, ele pode ter no máximo 10%. Então, tudo isso a fim de garantir que o Instituto não tome tanto risco no mercado financeiro, a fim de que deixe de garantir, né, que o dinheiro deixe de garantir o pagamento das obrigações. E ele também tem um limite para cada tipo de fundo. Se eu tenho um fundo que tem um patrimônio pequeno, eu não posso fazer um grande investimento. Tem toda uma limitação, que é esse limite do PL do fundo, né, que alguns fundos é 15%, outros fundos 5%. Então, essa resolução, ela traz todos os tipos de ativos e o percentual que pode ser investido pelo RPPS. A gente tem aí, né, o Progestão RPPS. O Progestão RPPS, ele é um programa de certificação, né, institucional que tem por objetivo incentivar os regimes próprios a adotarem melhores práticas de gestão previdenciária, né, isso sendo feito através aí de 3 áreas, né, a governança corporativa, o controle interno e a educação previdenciária. E a Rio Preto Prev hoje, ela tem a certificação, né, Progestão nível 2. Né, para ela estar com essa certificação, ela cumpriu 24 ações desse programa e a partir de 10 de junho de 2019, né, ela obteve essa certificação. E para que, né, essa certificação na área dos investimentos, o que ela vem, né, trazer para a área de investimentos? Com essa certificação, os limites de aplicação em alguns tipos de recursos foram trazidos na 3922, na resolução do Conselho Monetário Nacional, ela é aumentada, né, principalmente em ativos de renda variável. Então, quando eu tinha a minha tabela de recursos do 3922, quando eu podia investir apenas 40% em fundos de renda fixa geral, com o Progestão nível 2, eu passo a poder fazer uma aplicação de 50% nesse tipo de ativo. Da mesma maneira que os fundos de renda variável, por exemplo, onde eu podia fazer no máximo 30%, né, a cada nível do Progestão eu vou aumentando 5%. Então, com o Progestão nível 2, eu já posso aplicar 40% dos recursos nesse tipo de ativo. Então, ela vem com a Progestão, quer dizer que nós estamos mais qualificados, mais aptos a estar fazendo essa movimentação em ativos que trazem mais riscos para a carteira. A política de investimentos, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o que é a política de investimentos, que a gente citou lá, que é uma das responsabilidades do Comitê de Investimentos, né? De trabalhar nessa elaboração. A política de investimentos, ela traz os limites de alocação em cada tipo desse ativo, né? Da Resolução 3922. Qual que é o objetivo, né, do Instituto para aquele ano de alocação em ativos de renda fixa, renda variável, investimentos estruturados e investimentos no exterior. Né? A política de investimento visa garantir, né, ao longo do tempo, segurança, liquidez e rentabilidades adequadas, né, ao perfil do RPPS. Ela procura evitar a exposição excessiva a riscos do Instituto, né, que existem aí no mercado. Ela é elaborada, né, e encaminhada à Secretaria de Previdência até 31 de dezembro de cada ano, com os objetivos e limites que vão ser alocados no ano seguinte. Então, a política de investimentos que hoje está em vigor em 2020 pela Preto Prev, ela foi elaborada, né, até o final do ano passado, em 2019. E aí, até o final desse ano, tem que ser elaborada uma nova política de investimentos com o objetivo que o Instituto busca alcançar no próximo ano. Ela é elaborada pelo comitê, mas ela passa pela aprovação do Conselho Municipal de Previdência, que pode aí estar de acordo ou não com a política. Não estando de acordo, ela volta ao Comitê de Investimentos para uma nova elaboração. E só então, quando ela é aprovada pelo Conselho Municipal de Previdência, é que ela passa a valer. Então, aqui é todo o processo de como que ela é elaborada. A divisão da gestão de recursos, ela vai propor aí uma minuta, né, dessa política, também vai ser avaliada pela Coordenadoria da Gestão de Custeio, e aí o Comitê de Investimentos vai fazer toda a sua observação sobre os ativos, vai analisar o cenário, vai ver quais são as perspectivas para o mercado, e vai montar aí a tabela de alocação desses recursos e encaminhar, então, para a aprovação do Conselho Municipal de Previdência. Após a aprovação do Conselho Municipal de Previdência, essas informações são enviadas à Secretaria, né, de Previdência e a política de investimentos ela é publicada e ela passa a valer, então, para o próximo ano.
né? Aqui a gente tem a tabela da política de investimento de 2020, né? Nela, a gente pode ver o limite que a legislação traz, né? O limite que o Progestão nível 2 nos permite, né, pela certificação, que a gente pode ter um pouquinho mais do que apenas a 3922, e traz qual que é a alocação objetivo que a gente vai buscar durante esse ano em cada tipo de ativo, tendo para isso um limite inferior e um limite superior, onde os recursos vão poder oscilar, né? Então, a gente tem uma previsão aí, por exemplo, de 45,4% em fundos de títulos públicos referenciados. Mas durante o ano, esse percentual pode variar um pouco, mas ele não pode ser inferior a 10% e nem inferior a 70%. Então, isso foi definido na política de investimentos, né? Aí a gente tem também, como títulos públicos, por exemplo, a gente não tem um objetivo de alocação inicial nesse tipo de ativo, mas a gente, se houver uma boa oportunidade no mercado e o comitê julgar necessário fazer algum tipo de alocação nesse ativo, ele pode, no máximo, até 40%. Apesar da legislação falar que ele pode ir até 100%. Na política foi definida que o máximo para esse recurso é de 40%. Né? Então, a gente tem aí, como tabela, né, como política de investimentos para 2020, né, a alocação objetivo da Rio Preto Prev é de alocar 45,4% em fundos de títulos públicos, 10% em fundos de renda fixa referenciados, 14,5% em fundos de renda fixa, depois a gente vai ter 0,6% em fundos de renda fixa crédito privado, vai ter também 1% em fundos de ações referenciados, 20% em fundos de ações, né, gerais, 5% em fundos multimercados, que podem ter alocação tanto de renda fixa, renda variável, né? Eles podem misturar esses tipos de alocação. 1% em fundos de participação e 2,5% em fundos de ações BDR nível 1, que é um tipo de investimento no exterior. Então, essa foi a política que foi proposta para o ano de 2020. E o comitê vai trabalhar em cima dessa proposta, né, buscando as oportunidades do mercado, já mais ou menos de acordo com o que foi projetado para esse ano. O Instituto ele tem uma meta de rentabilidade. Né? O que é essa meta de rentabilidade? É o percentual de rentabilidade, né, que o Instituto ele quer atingir no final do ano, de forma que ele preserve os recursos, né, garantidores do RPPS. A meta para 2020, né, é IPCA mais 5,89%. IPCA aí é considerado o índice oficial, né, de inflação no Brasil, e essa taxa de 5,89%, ela é trazida por uma portaria do Ministério da Economia e de acordo com o plano, né, do equacionamento do déficit. Então, a taxa máxima para 2020 era de 5,89%. Para 2021, a gente já tem uma alteração, teve uma portaria desse ano, que já trouxe que a taxa máxima para 2020 vai ser de 5,47%. Né? Então, aí a gente vai ter uma modificação, provavelmente, na meta de rentabilidade do próximo ano. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre como estão, né, alocados os investimentos da Rio Preto Prev, né, de acordo com a política de investimentos do Instituto. Aqui, começando, a gente tem como foi a rentabilidade, né, da carteira no ano de 2019. Em 2019, a meta atuarial do Instituto era de IPCA mais 6% ao ano. 2019 foi um ano muito bom para os ativos, né, tanto de renda fixa quanto de renda variável. E aí a gente pode ver ao longo do ano, o Instituto ele acumulou uma rentabilidade de 18,15%, né, que foram R$ 59.364.152 de rentabilidade no ano. E a gente tinha uma meta aí de 10,59%. Então, a gente ultrapassou a meta em mais de 50% do que era previsto. Foi um ano muito bom para o Instituto. Quando a gente olha já 2020, né, nós temos aí um cenário já um pouco diferente. Um cenário marcado aí já em fevereiro, com uma queda nos ativos, marcada aí pela pandemia do Covid-19. E em março de 2020, uma queda generalizada aí dos mercados do mundo todo, né, que veio trazer uma rentabilidade bem negativa para a carteira e um índice acumulado no ano bastante baixo. Após, né, passado março de 2020, que foi o grande pico aí no mercado econômico
da questão da pandemia, né, para os ativos todos tiveram uma desvalorização muito grande, então a partir de abril a gente já vê uma recuperação, né, nesses ativos. E aí no final de julho a gente já tem uma rentabilidade aí acumulada no ano, né, de 1,24%, contra uma meta atuarial aí de 3,85%, então mais ou menos um cumprimento de 32% dessa meta. Esse é um ano que está sendo considerado muito difícil para todos que trabalham no mercado financeiro, justamente por conta, né, do cenário econômico que a gente tem aí, da pandemia do Covid-19, causou toda aí uma desvalorização dos ativos. Espera-se que agora, né, com possivelmente aí uma vacina, né, é esperada aí pelo mercado, uma estabilidade no número de casos, né, esses números voltem, né, a se recuperar. Os ativos ainda não se recuperaram totalmente, apesar da carteira da Rio Preto Prévio já ter voltado aí ao patamar, né, acumulado aí antes, né, de fevereiro, já passou um pouquinho, mas ainda, né, precisa ter uma boa mais recuperação para chegar mais próximo aí da meta proposta para o ano. Então, nós temos aí acumulados o rendimento no ano de 4.639.000. Então, esses investimentos, eles estão, né, aí enquadrados, né, estão dispostos, como a gente viu, né, a gente tem a tabela aí do lado, o objetivo da política de investimentos, mas nós temos hoje alocados em fundos, né, de títulos públicos 42,01%, né, dos nossos recursos, em fundos de renda fixa referenciados, no caso, nosso fundo é um fundo referenciado no IMAB, 12,76%. Em fundos de renda fixa gerais, aí nós temos 14,4%. Em fundos de renda fixa de crédito privado, 0,6%. Então, 69,52% dos nossos recursos hoje estão em ativos de renda fixa, que são ativos considerados aí com um risco um pouco mais baixo no mercado. Nós temos aí em fundo de ações referenciados, né, um fundo referenciado em Bovespa, 1,03% dos recursos. Em fundos de ações gerais, aí nós temos 18,68%, em fundos multimercados, 5,19%, e em fundos de participações, 1,86%. Esse cenário aí do fechamento de 31 de julho. Então, nós temos aí 26,76% dos nossos recursos em renda variável e investimentos estruturados. Temos também 3,73% em ações BDR nível 1, que é um tipo de ativo, né, ligado ao exterior, de investimento no exterior. Então, a gente pode ver que as alocações da carteira da Rio Preto Prévio estão muito próximas, né, do seu objetivo, com alguns pequenos diferenciais aí, que a gente pode verificar, por exemplo, um pouco de alocação maior em ações BDR nível 1, tendo em vista que esses tipos de ativo, diante do cenário que a gente teve, né, uma alta grande do dólar, aí, uma recuperação do cenário externo maior que o interno até o momento, então a gente já está com, eles têm uma valorização em média de mais de 35% no ano. Então, né, os recursos estão em 3,73%, pouca coisa maior aí que o objetivo. E aí, por exemplo, nos fundos de ações, por exemplo, que nosso objetivo era de 20%, nós estamos com 18,68%, justamente por conta de todo o cenário econômico, que teve uma grande desvalorização nesse tipo de ativo, e eles ainda estão em processo de recuperação. Então, essa é a carteira da Rio Preto Prévio em 31 de julho de 2020. Aqui estão as alocações feitas, né, por gestor, né, onde estão alocados os recursos da Rio Preto Prévio. Hoje a gente tem 38%, né, dos recursos na Caixa Econômica Federal, 25% no Banco do Brasil, 14,9% na Bram, que é a gestora do Bradesco, 9,69% na Western, 4,27% na Vinci, que é um fundo que tem administração da Caixa Econômica Federal, né, e gestão da Vinci, 4,07% no Santander, 1,86% no Quineia, que é um fundo de participações, e 1,76% na XP. Então, os recursos estão bem divididos aí por gestor, sendo que na política de investimentos, né, desse ano, a proposta é que, no mínimo, 50% dos recursos estejam alocados entre Caixa e Banco do Brasil, que são consideradas aí instituições que lidam mais com o poder público,
e tem um histórico aí mais sólido no mercado. E depois os outros recursos podem ser alocados da maneira como, né, o comitê aí julgar necessário, juntamente com o conselho. Então, não é qualquer, os recursos não estão em qualquer tipo de gestor, né? É feita toda uma análise anterior antes desses recursos serem alocados. A gente pode verificar aqui, né, o resultado dos investimentos. Aqui a gente tem um gráfico desde o início de 2018, né, onde a gente tem essa linha em azul, que é a meta atuarial, né, que então é a proposta de investimentos do Instituto, e em verde a rentabilidade da carteira, né, da Rio Preto Prev. A gente observa que em junho de 2018 a gente teve, né, a gente teve o cenário da greve dos caminhoneiros em maio e junho de 2018, teve uma queda muito grande nos ativos também. Depois eles passaram a se recuperar, né, e aí a gente já estava com um percentual bem acima da meta atuarial nesse período analisado. Quando a gente tem o cenário de março de 2020, né, onde teve uma queda muito grande e os recursos, né, despencaram. E depois iniciou-se um processo de recuperação, né, e aí a gente já terminou julho um pouquinho acima da meta atuarial nesse período analisado. Né? Embaixo a gente tem um gráfico de barras, né, dos últimos 12 meses, onde a gente tem em azul a meta e em verde, né, o rendimento da carteira da Rio Preto Prev. E a gente pode olhar e verificar nesse gráfico um certo equilíbrio, né, sempre a maior parte dos meses aí ultrapassando ou muito próximo da meta atuarial, com um grande destaque negativo aí para março desse ano, por conta de todo o cenário que a gente viu. As nossas alocações por tipo de ativo, né? Então, os fundos que nós temos hoje na nossa carteira, eles buscam entregar para a gente hoje o índice IMAB, 23% dos nossos recursos buscam entregar para nós o índice IMAB. 23% também buscam entregar o Ibovespa, né, o ponto que é o principal índice da Bolsa Brasileira. Então, 23% buscam entregar esse tipo de recurso. Aí nós temos 11,7% dos fundos que buscam entregar o CDI, 10,6% o IPCA, e aí a gente tem outros ativos já um pouquinho menor, 10% do IMA geral, e aí depois já IMA B5, 9,43%, o IRFM1, 4,36%, IPCA mais 6%, 3,85%, IMA geral total, 1,18%, e aí outros tipos de ativos, 0,73%. Então, a gente pode observar que existe uma grande diversificação entre os recursos da Rio Preto Prev, né, entre o que eles pretendem entregar para o Instituto, né, de forma que isso minimiza os riscos que o Instituto tem aí no mercado financeiro. Quando a gente olha a carteira da Rio Preto Prev, em termos de liquidez, nós temos que 90,95% dos recursos, eles estão disponíveis aí para resgate no prazo máximo de 30 dias. Sendo que dentro desses 90% aí, a maior parte dos recursos, né, está disponível aí até 5 dias úteis. Né? Então, se a Rio Preto Prev resolver tirar esse dinheiro do mercado financeiro, ela consegue fazer uma movimentação muito rápida. Né? 4,27% já estão aí entre 31 a 364 dias. E apenas 4,78% dos recursos que estariam disponíveis aí somente acima de 365 dias. Sendo que desses fundos, uma boa parte são fundos de renda fixa, que são chamados fundos de vértice, que tem um prazo previsto para terminar. Né? Temos alguns fundos aí 2023, 2024, então esses recursos eles demoram um pouquinho mais para a gente conseguir tirar esse dinheiro do mercado financeiro. Mas a maior parte, se necessário, em 90% dos recursos, em 30 dias, né, estão na conta, se for necessário retirar do mercado. O comitê também faz uma análise do risco-retorno, né, chamado gráfico de dispersão. Esse é o gráfico de dispersão de toda a carteira de investimentos do Instituto no mês de julho, né, onde a gente observa que a rentabilidade, que a gente busca com esse gráfico, né? Qual que seria o cenário ideal? Que boa parte dos investimentos estivessem no primeiro quadrante desse gráfico, né? Que aí teria uma rentabilidade alta e uma volatilidade baixa. Né? Aqui, como a gente tem a análise da carteira toda, a gente tem um gráfico bastante disperso. Mas quando o comitê ele vai fazer essa análise, ele faz essa análise por tipos de ativo. Então, ele olha, por exemplo, os fundos de ações, como eles estão.
são tipos de ativos que têm o mesmo objetivo, né? Como estão os fundos de renda fixa. Nesse gráfico, a gente tem aqui, nessa parte mais baixa, aqui no canto esquerdo, fundos de renda fixa, porque eles têm uma baixa volatilidade, mas eles têm também uma rentabilidade menor. Enquanto que nessa parte superior do canto esquerdo, a gente tem fundo de ações. Eles têm uma rentabilidade maior, mas eles também têm um risco maior. Então, é feita toda uma análise de como estão se comportando os fundos, né? Aí, geralmente separados por tipo de ativos. O comitê faz todo mês essa análise para verificar qual que é o risco aí que os investimentos estão tendo durante esse período. Da minha parte era isso, Adriano. Para a apresentação. Bom, era essas as informações que nós tínhamos a prestar. Agradeço a Patrícia, foi muito boa a apresentação. Vamos disponibilizar essa apresentação no nosso YouTube, como dito no começo. Perguntas podem ser enviadas para os nossos via chat, via mensagem no YouTube, via e-mails da Rio Preto Prev, né? Via redes sociais. Ficamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. E é essas informações. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Patrícia. Boa tarde a todos. Boa tarde.